seguinte: o governo tem que apurar esses assassinatos porque esses caras aqui são gangsters, estão querendo nos liquidar política e sindicalmente, porque nós dirigimos o movimento sindical no estado do Aragua, enquanto eles querem nos liquidar de qualquer forma para ter as benesses financeiras do estado venezuelano, dizendo aqui, ó, nós estamos com o governo e conseguimos acabar com os caras que são oposição a vocês aqui no estado do Aragua. Setores de gangster, de sindicalistas gangsters que antes estavam com a direita, bandearam também para o chavismo. E é assim que se dá a disputa pelo movimento sindical no Venezuela. Os companheiros da UIT tiveram suas vítimas, não por uma política de Estado propriamente, mas por uma política que envolve disputas gangsteristas nos sindicatos venezuelanos, nos setores que apoiam o governo. Funcionários, trabalhadores operários da Mitsubishi ocuparam a fábrica meses, como eu falei aqui no início da minha palestra. O governo do estado do Bolívia, onde fica a fábrica, mandou a polícia militar do estado desocupar a fábrica. Assassinaram 3 operários na porta da fábrica. 3 operários. O governo calou-se diante disso. Meses depois, os operários desmoralizados continuaram ocupando a fábrica e o governo negociou um processo um plano de demissões voluntárias, enfim, conseguiu desocupar a fábrica. E já em 2009, assassinaram um dos principais dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores da Toyota, um estado vizinho, onde fica a fábrica da Mitsubishi. Esse também é opositor ao chavismo. Ninguém acusou que foi a direita que matou nenhum desses 4 companheiros, nenhum desses 5 companheiros. Ninguém. Também não se acusou de que foi uma política de Estado. E eu digo sinceramente, não foi uma política de Estado, mas foi uma política vinculada a grupos sindicais gangsteristas que buscavam disputar com esses setores de esquerda a direção dos movimentos sindicais na fábrica de Mitsubishi, na fábrica de Toyota e no movimento sindical do Estado da Arábia. Bom, vocês perguntam, e você foi vigiado? Provavelmente. Provavelmente. Né? Eu cheguei a receber uma vez um torpedo dizendo: oh, você é o professor Euclides que trabalha na missão Sucre? Eu nunca trabalhei numa missão do governo chavista. Né? E se assinava um sujeito que se dizia chamado Luiz Miguel. Não faço a mínima ideia de quem seja. Conversei com os companheiros da Unidade Socialista dos Trabalhadores, a UST, que é a seção da LIT na Venezuela, e falei para eles: ó, não liguem mais para o meu telefone, vamos trocar só e-mail por enquanto e não vamos mais falar de assuntos do partido por telefone, porque eu acho que isso daqui não foi algo gratuito. E quem faz o serviço de ordem, da segurança do governo venezuelano e a espionagem dos movimentos sociais é gente com altíssima experiência vinculada ao regime cubano. O serviço secreto, o serviço da polícia política chavista é dirigido pelos cubanos. Então isso não é brincadeirinha não, é coisa séria. Então, sobre o problema das liberdades democráticas, então os movimentos sociais não só não dirigem o Estado, como estão vigiados e tutoriados pelo Estado. Né? É importante que a gente diga isso. Mas Euclides, como que vão milhões para as ruas? Como que esse cara tem tanto apoio popular? Aqui, como eu disse, tem 2 questões fundamentais. O apoio de massa está baseado numa política que massificou essas medidas sociais compensatórias. É um fato, diminuiu a miséria absoluta. Eu não estou desmentindo esses dados. São dados oficiais do governo, são dados que a própria ONU reconhece, que a OMC reconhece, que o imperialismo reconhece. Todo mundo reconhece os dados. Diminuiu a miséria absoluta na Venezuela. Mas essa diminuição da miséria absoluta não significa a diminuição do emprego. Cerca de 50% da população vive de trabalho informal. Não significa que aumentou os salários e diminuiu o custo de vida da população. Como eu disse, esses sindicatos de esquerda, particularmente os encabeçados pelos companheiros de Secura e vinculados ao PSL, estão lançando uma campanha nacional por 100% de aumento de salário. Não é nenhuma organização ultra-esquerdista que está fazendo isso. Era a gente que até 2006, mesmo sendo origem do trotskismo, chegou a apoiar o chavismo em 98 nas eleições até 2006. 100% de aumento de salário. Certo? É uma situação aonde, na verdade, o que nós vemos aí é um prestígio que vem dessas camadas mais miseráveis da população. E tem um outro componente importante, companheiros, tem a ver com o serviço público. Mas não podemos esquecer. Não é só os miseráveis que saíram da linha de pobreza, que amam Chaves, que vão para as ruas com essa multidão com o enterro do Chaves, não.
serviço público na Venezuela é um serviço público que não tem a proteção do concurso público e da estabilidade do emprego que nós temos no Brasil. O Chávez não mudou isso em 14 anos. A maioria absoluta das pessoas é contratada e pode ser demitida a qualquer momento do serviço público. É por indicação. Por indicação. Nós tínhamos companheiros, não vou falar o nome dos companheiros aqui, militantes nossos que eram no serviço público, eram clandestinos. A discussão que a gente fazia na UST era o seguinte: você vai ficar clandestino porque se abrir a boca e falar mal do governo, você vai perder seu emprego. E nós não queremos você passando fome aqui. Tá certo? Nós queremos você como militante revolucionário, mas se você começar a militar abertamente, você vai perder seu trabalho. E é verdade, era assim. Nós tínhamos pelo menos uns 5 ou 6 companheiros nessa condição, tanto em PDVSA, como no serviço público em geral. Trabalhando em um ministério, outro numa missão do governo, enfim. As pessoas precisam comer. Não tem concurso público. Então, é contratação, é indicação. E aí, meu filho, aqui é o seguinte: vai ter manifestação hoje em apoio ao governo. O chefe do departamento da área pública faz a listinha e diz o seguinte: quem não for, vai para a minha lista negra aqui. E pode ser demitido ou vai ter salário descontado. Vai todo mundo para a rua. Vai todo mundo para as manifestações. Tá certo? Agora, evidentemente que isso, nós temos que entender as suas mediações. Eu concordo com o Johan quando ele diz que nós não podemos demonizar isso. Agora, eu estou fazendo digamos, um exagero polêmico para que a gente entenda as profundas contradições do regime chavista. E para que a gente compreenda o seguinte: este regime, este governo, esta herança não pode ser reivindicada para nós como modelo. Não pode. É um profundo erro da esquerda latino-americana reivindicar tudo isto como modelo. Por quê? Entrando na discussão sobre a questão das liberdades democráticas, eu finalizo com o problema do socialismo. Mesmo em relação às liberdades democráticas, aqui nós temos uma outra falácia. Não é verdade que os meios de comunicação estão na mão do povo venezuelano, estão na mão do poder executivo, estão na mão do Estado venezuelano. É verdade que a maioria das redes de TV, de rádio, de jornais, são estatais, é verdade. Mas uma coisa que não se diz é o seguinte: quando o Chávez cassou a licença da RCTV, que era uma das principais redes de TV oposicionista ao governo, certo? Acusando de imperialista, de conluio com a direita, etc. e tal, ele negociou, quando põe a RCTV na ilegalidade, com outra rede de TV privada chamada Globo Vision, todos os contratos estatais e muitos dos contratos privados que tinham com essa empresa passaram para as mãos da Globo Vision. Esse cara, o dono da Globo Vision, foi um dos principais articuladores do golpe de 2002. E se calou completamente depois disso. Aqui tem negócio pesado, não só com empresas imperialistas, mas com grandes burgueses nacionais como o dono da Globo Vision. Outra grande empresa capitalista importante, uma das principais empresas latino-americanas, pelo menos no norte da América Latina, da produção de alimentos, é o Grupo Polar, que produz cervejas, refrigerantes, alimentos industrializados. O dono do Grupo Polar está caladinho em relação ao chavismo. Teve um outro momento que ameaçou nacionalizar a empresa, não sei o que e tal, mas há um grande acordo com o Grupo Polar e com grandes capitalistas brasileiros, tanto em relação à importação de alimentos como em relação à realização de obras públicas na Venezuela. As grandes empreiteiras privadas no Brasil, por exemplo, são as responsáveis pela construção e extensão do metrô de Caracas. Empreiteiras brasileiras. E para a construção de grandes obras de infraestrutura na Venezuela hoje. Há negócios grandes com grandes empreiteiras privadas no Brasil para as questões de infraestrutura do país. Né? E obviamente que isso tudo, você vê uma fragilidade muito grande de uma burguesia que depende fundamentalmente do aparato do Estado. É isso que nós temos que entender. Por que há uma guerra monumental pelo controle do Estado venezuelano e de PDVSA? Porque os negócios da burguesia giram em torno das verbas estatais, em torno do petróleo. Quem controla o Estado
controla os negócios privados. Essa que é a grande questão. E o chavismo, por mais que tenha vindo de um movimento da suboficialidade, uma amálgama que se mescla com os movimentos sociais e setores da intelectualidade de esquerda, produziu nesses últimos 14 anos um setor forte, que enriqueceu e que se consolidou como uma das frações mais importantes da burguesia do país. É isso que nós temos que entender. Por isso o desespero da direita venezuelana, porque perdeu muita grana com os negócios com o Estado, com o petróleo. Essa é a guerra que existe entre o chavismo e a direita venezuelana, não é outra, companheiros. Agora, evidentemente, que aí é uma série de questões, de políticas sociais, de um discurso, um enfrentamento, pelo menos nas palavras, com o imperialismo, uma reivindicação do legado da luta do povo latino-americano, a solidariedade com o povo latino-americano, enfim, os conflitos com a Colômbia, etc. e tal, que tem peso também interno. Tudo isso tem peso, e tem peso para a esquerda latino-americana. Mas nós precisamos olhar sem os olhos apaixonados, né, Magé? Sem os olhos apaixonados de que nós estamos diante de uma coisa linda e maravilhosa, porque não é. Não é nem o socialismo do século XXI, na verdade, né? Não é socialismo aquilo, né? Como também se quer um modelo de estado do bem-estar social parecido com o que viveu a Europa nos anos 70 e 60. Não tem nada a ver com o estado do bem-estar social na Europa, né? E mesmo em relação ao governo Lula e Dilma no Brasil, eu ouso dizer que tem uma fragilidade econômica e social muito maior do que as políticas econômicas e sociais do governo Lula e Dilma nesses últimos 10 anos. E aqui qual é o problema? O problema é que a esquerda latino-americana confunde duas coisas que são completamente diferentes. Confunde o processo revolucionário com a sua direção. São duas coisas diferentes. As massas venezuelanas vêm lutando ininterruptamente desde o Caracas em 1989. Vem num processo de desespero, de vida de degradação econômica e social do país que vem se desenvolvendo de uma maneira brutal. E que não teve um processo de inflexão durante o chavismo. Não houve um processo de substituição de importações, não houve um processo de superação da dependência da importação de alimentos, não houve nada disso. Pelo contrário, o país é cada vez mais dependente do petróleo e não garantiu a soberania alimentar. Então, nesse sentido, a população venezuelana, né, se fez bastante consciente neste processo de luta contra a sua própria burguesia, do que representava o imperialismo americano, do que representava a sua própria burguesia, da necessidade de organizar os movimentos sociais, de organizar os movimentos populares, de construir sindicatos independentes na luta contra esses governos burgueses decadentes. O que houve no final dos anos 90 na Venezuela, com a ascensão do chavismo, foi uma crise estrutural do regime democrático burguês, de suas instituições, desde a presidência da República, o poder legislativo, o poder judiciário, estavam completamente desacreditados. Os velhos partidos, o Partido Ação Democrática, mais tradicional do país, COPEI, Social Cristão, que se alternava no poder com a Ação Democrática, se dissolveram praticamente. Hoje a direita venezuelana é uma mescla de várias pequenas organizações que são rupturas desses dois grandes partidos. E daí que surge o chavismo. Então as massas na sua luta, ao não verem uma alternativa de direção revolucionária, ao não verem surgir um partido com influência de massas, de uma tradição marxista, agarraram o primeiro aventureiro que tinha pela frente. Porque é exatamente isso. No seu processo de luta espontânea, as massas não forjam por si mesmas a direção revolucionária. Ela precisa ser construída cotidianamente, de maneira consciente, por setores de vanguarda que se dispõem a construir um partido. Senão, cada vaga revolucionária que ocorrer em determinado país a cada 30, 50 anos, as massas vão explodir em rebeliões espontâneas e vão surgir dirigentes populistas oriundos do exército, ou vão surgir dirigentes sindicais reformistas como Lula, ou vão surgir dirigentes populares camponeses como Evo Morales, para garantir, à frente do movimento de massas, a recondução do país para os trilhos do capitalismo e da democracia burguesa. Porque é isso que aconteceu em todos os países latino-americanos. Em vez de se avançar para o socialismo, todos esses governos garantiram a sobrevida do capitalismo no continente. Esse é o grande balanço que nós temos que fazer de todos esses governos e do que representa o chavismo. Obviamente que
se qualquer governo desses fosse ameaçado por um golpe da direita, nós nos levantaríamos de arma na mão junto com o Hugo Chávez contra o golpe da direita, como nos levantamos em 2002. Se isso acontecesse aqui, na Argentina, fosse onde fosse. Quando os sojeiros se levantaram contra Cristina Kirchner na Venezuela, os plantadores de soja, os ricos plantadores de soja na Argentina, perdão, se levantaram contra Cristina Kirchner, nosso partido na Argentina, o PSTU argentino, se levantou contra essa rebelião da direita e desses setores mais retrógrados da burguesia venezuelana, argentina. Então nós não somos malucos de dizer que nós somos contra o chavismo, contra esses governos populistas de frente popular e que nós vamos nos aliar à direita para derrubar esses governos. Isso não passa pela nossa cabeça. Só gente de má fé vai dizer que essa é a posição do PSTU e da elite. Agora, diante da luta dos trabalhadores contra esses governos, diante do fato de que nenhum destes governos está ameaçado por uma ameaça pela direita, por um golpe militar, ou por uma ofensiva de movimentos sociais reacionários, fascistas, de direita, por que nós não vamos falar a verdade do que representam esses governos? Por que nós não vamos dizer que esses governos não representam uma alternativa para a classe trabalhadora e que é necessário sim construir uma alternativa? E aqui é o problema, que é o drama da Venezuela, não existe essa alternativa. O exemplo que deu o Lucas aqui da Bolívia é muito importante. Depois de anos, os trabalhadores venezuelanos, através da central operária, bolivianos, perdão, através da central operária,